CNN. Breaking news aqui na CNN Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso, seguindo aí a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão no fim de semana. Portanto, a maioria dos magistrados já concordando com Alexandre de Moraes a respeito dessa decisão. Quem adicionou ali o voto, além de Flávio Dino, que já tinha apresentado a sua posição, foi o ministro Cristiano Zanin. Falta ainda o voto da ministra Carmen Lúcia, mas a gente confirma já aqui a tendência que vinha se observando desde o último fim de semana nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Informação essa trazida pela Luísa Martins de que muito provavelmente a gente vai ter um placar unânime lá no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma especificamente, referendando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter Jair Bolsonaro preso. Só para a gente recapitular um pouquinho, vale a gente lembrar que na decisão de Alexandre de Moraes, alguns pontos foram levantados como determinantes para reforçar a ideia de que haveria, por exemplo, risco de fuga de Jair Bolsonaro, daí a necessidade de uma prisão preventiva, contemplando alguns argumentos específicos, como, por exemplo, a convocação da tal vigília por Flávio Bolsonaro, feita um dia antes da prisão, apontando ali para a possibilidade de um tumulto ocorrer no sábado, na frente da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso combinado ao fato de Jair Bolsonaro ter violado a tornozeleira eletrônica. Este é um elemento que juristas consideram ali indiscutível como justificativa para que os magistrados reforcem aí a tese de que é necessária a prisão preventiva. Além disso, teve também um outro argumento apresentado pelo magistrado. Este já desperta ali algum tipo de divergência em alguns setores da magistratura. Alguns especialistas dizem que faz sentido, outros dizem que não, que é o fato de que outros bolsonaristas já deixaram o Brasil, já se evadiram da justiça de alguma forma e que esse poderia, então, ser um caminho do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerando que ele reside próximo a embaixadas e poderia, eventualmente, tentar uma fuga por esse tipo de caminho. Foram citados nessa decisão de Alexandre de Moraes especificamente nomes como Alexandre Ramagem, que foi identificado nos Estados Unidos na semana passada. Cita também Carla Zambelli e o próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente nos Estados Unidos, onde ele comandou nos últimos meses uma ofensiva junto ao governo americano para tentar ali influenciar de alguma forma o processo contra o seu pai na trama golpista. Portanto, formou-se maioria no Supremo Tribunal Federal para que Jair Bolsonaro seja mantido em prisão. Ele está, neste momento, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele fica numa cela especial. É uma cela bastante confortável, onde ele tem ar-condicionado, tem um banheiro privativo e também tem ali, segundo a própria decisão de Alexandre de Moraes, toda a assistência médica necessária, considerando a fragilidade do estado de saúde do ex-presidente. A gente sabe que Jair Bolsonaro vem demonstrando quadros de soluço, segundo os seus médicos. Também foi apontada pela sua defesa a ideia de que ele estaria abalado psicologicamente por conta de todo o processo que ele está atravessando e, inclusive, combinado a medicações, poderia ter resultado num surto que, segundo a versão dos seus advogados, teria resultado nessa tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. Desde o fim de semana, a gente está trazendo aqui na CNN Brasil a posição de vários especialistas que analisaram ali os argumentos jurídicos apresentados por Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro permanecesse preso. Muitos deles, em geral, concordam que a violação da tornozeleira eletrônica é uma peça fundamental dessa decisão, mas há divergências a respeito de outros elementos, como, por exemplo, a convocação da vigília ou a evasão, a saída do Brasil de outros bolsonaristas, com base naquela ideia de que Jair Bolsonaro não poderia ser penalizado por decisões tomadas por terceiros.
Mas no caso da convocação da vigília, vale a gente lembrar que Alexandre de Moraes já tinha dado várias demonstrações de que estava aplicando o entendimento de que o uso de redes sociais para mobilizações políticas por parte dos seus filhos seriam entendidas por ele como uma tentativa de violar as medidas cautelares da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que estava detido por conta daquele processo envolvendo também Eduardo Bolsonaro sobre a ofensiva nos Estados Unidos.